Aleluia. Capítulo 10 de Atos. Quero agradecer ao pastor Oliveira pela confiabilidade em estar aqui ministrando a palavra de Deus nesse púlpito, lugar santo, onde homens de Deus têm vindo e transmitido a mensagem do Senhor à igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim o texto. Todos acharam? Amém? Amém. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Eu vou ler mais uma vez o versículo 15. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Agora nós vamos ler mais uma vez. Eu gostaria que vocês repetissem logo após mim. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Aleluia. Você crê na palavra de Deus? Amém. Você crê que um dia isso aconteceu, que havia um homem chamado Cornélio, e que ele teve um encontro muito precioso com Deus, e que Deus precisou usar a Pedro para ir até ele ministrar a palavra de salvação à vida daquele homem? Amém? Então desocupe as suas mãos e vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Mas é para a palavra de Deus, amados. Louve ao Senhor. Enquanto você está aplaudindo, diga glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e que ela encontre guarida em cada coração aqui nessa noite. Que teu Espírito Santo possa ministrar aos corações, ó Pai, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Podem assentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite nós queremos falar sobre a vida de um homem chamado Cornélio. E eu louvo a Deus porque esse homem foi introduzido nas Escrituras Sagradas. O nome desse homem, Cornélio, foi introduzido aqui. Algo importante, algo sobrenatural, algo maravilhoso aconteceu na vida de Cornélio e na vida da sua família. Mas, amados, desde que eu me converti ao Evangelho, eu tenho observado quantas desculpas as pessoas
têm dado para não ter um encontro com Jesus, para não aceitar a Jesus. Muitas vezes você convida uma pessoa, ela diz que vem para a igreja, e você liga para ela, confirma, e ela diz que vem, e quando você passa na casa dela, e que você a chama por telefone, estou aqui na sua porta, pode descer, ou pode abrir a porta que eu estou aqui. Então ela muitas vezes ou responde lá de dentro, ou responde do telefone dizendo para você que não está em casa, eu tive que sair, houve algo, um amigo meu passou aqui, uma visita passou aqui, me perdoe, na próxima eu vou. Desde que me converti ao Evangelho, muitas e muitas desculpas são que as pessoas dão para não vir à igreja, para não ver ao Senhor, para não ter um encontro com o Senhor na igreja. Nós temos a história de um homem que a Bíblia nos relata aqui, que Cornélio era um homem que tinha um momento devocional com Deus. E nesse texto da palavra do Senhor, nós vamos ver aqui algumas qualidades da vida de Cornélio, algumas qualidades da religião que ele tinha e da sua própria vida. Primeira qualidade daquele homem, a Bíblia diz que ele era piedoso, diga piedoso. Piedoso. Ele tinha um coração bom. Cornélio tinha um coração bom. Ele era um homem extremamente piedoso, ele tinha um coração generoso. Segunda qualidade da vida de Cornélio, ele era temente a Deus, diga temente a Deus. Temente a Deus. Sabe o que eu noto aqui nesse texto da palavra do Senhor? É que muitos crentes, muitos que estão na casa do Senhor, muitos que servem a Deus, não são piedosos e não são tementes a Deus. E a Bíblia diz que Cornélio era um homem piedoso, ou seja, era um homem generoso, tinha um coração bom, e era um homem temente a Deus. Muitos estão dentro da casa do Senhor e não têm temor a Deus. E a Bíblia diz que Cornélio era temente a Deus com toda a sua família. Embora ele não fosse israelita, porém, amados, ele sabia do temor que o Deus de Israel infundia no seu coração e na sua vida. Ele era temente a Deus. Terceira qualidade da vida de Cornélio, ele era amoroso e solidário. Diga amoroso e solidário. Amoroso. Aleluia. O que é isso? Ele não aguentava ver uma pessoa passando necessidade que ele não fosse lá ajudar. Ele não conseguia ver alguém passando aflição, passando necessidade, passando até fome, que ele não fosse e ajudasse essa pessoa. Ele era amoroso e ele era solidário. Também é uma das qualidades que muitas vezes nós não vemos nas pessoas que estão dentro da igreja, servindo ao Senhor. Amoroso e solidário. E Cornélio, embora não fosse um servo de Deus, embora ainda não fosse um crente na pessoa do Senhor Jesus, ele era amoroso e ele era solidário. Quarta qualidade da vida daquele homem, ele tinha vida devocional. Diga, ele tinha vida devocional. Vida devocional. Vida com Deus. Amados, adoração ao Senhor, adoração a Deus, não é somente aqui no templo. A adoração a Deus não é somente quando nós vemos para a igreja. Adoração a Deus é 24 horas da nossa vida. Por quê? Porque adoração é um estilo de vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, adoração é estilo de vida. Amém? Adoração é estilo de vida. Isso tem que estar em mim, tem que estar como estilo de vida. Eu tenho que adorar ao Senhor não somente quando estou aqui no templo, mas eu tenho que louvar e adorar a Deus também quando estou na rua, quando estou trabalhando, quando estou andando de bicicleta, quando estou andando de trem, quando estou andando de ônibus, quando estou no meu trabalho, quando estou na faculdade, quando estou na escola. Eu tenho que estar constantemente em adoração permanente a Deus. Glória a Deus. Porque a adoração é um estilo de vida. Amém? Amém. Se eu vivo uma vida dessa forma, eu estou agradando a Deus. E Cornélio, apesar de ainda não ter um encontro com o Senhor, ele tinha vida devocional, ou seja, ele orava de contínuo a Deus. Todos os dias ele orava. Amados, não era uma oração decorada como reza. A palavra reza significa, Morel significa benzedura, palavras repetitivas. Não, ele não tinha palavras repetitivas. Cornélio não tinha palavras repetitivas. Cornélio orava a Deus, ele dobrava os seus joelhos. E uma coisa muito importante, ele fazia um culto doméstico em casa, mesmo sem conhecer o Deus de Israel. Ele fazia um culto doméstico em casa. Porque não somente ele adorava ao Senhor, não somente ele orava a Deus, mas ele conduzia os seus filhos, a sua esposa e toda a sua família a orar ao Senhor. Ele tinha vida devocional com Deus. A Bíblia diz em Jó, capítulo 8, versículo